Capítulo 6 de Mateus, irmãos. Jesus, ele no Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, ele vai ensinar aos seus discípulos e à multidão algumas práticas e alguns exercícios e disciplinas da vida cristã. Ele vai ensinar sobre a caridade, sobre as esmolas e a caridade aos pobres. Ele vai ensinar sobre a oração. Nós já damos aqui o estudo sobre oração. E no verso 16 ao verso 18 ele vai ensinar sobre o jejum, tá? Antes da gente vai voltar nesse texto para entender o que Jesus estava falando aqui, mas antes vamos trazer aqui em linhas gerais o que é jejum, né? É importante a gente trazer um contexto. Em primeiro lugar, irmãos, o que significa a palavra jejum? É o básico, né? Para a gente entrar como deve ser a prática de jejum. O que significa a palavra jejum? No grego, essa palavra é nesteuo, melhor dizendo, nesteuo. O que significa nesteuo, que é o jejum? É a abstenção de alimentos para fins religiosos. Eu abrir mão de me alimentar, eu abrir mão do alimento, me abster do alimento, não por abrir em vão, é para fins religiosos, tá? Então, o termo jejum é empregado nisso, essa abstenção de alimentos para fins religiosos, ok? No Antigo Testamento, apenas uma vez era exigido que o povo jejuasse. Era um ritual que acontecia todos os anos, chamado o Dia da Expiação, ou o nome Yom Kippur. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, Yom Kippur. Significa dia do perdão, dia da expiação. O que era isso? Era um ritual onde todo Israel se juntava, era trazido dois bodes, um dos bodes era sacrificado e um outro bode, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava os pecados do povo e mandava ele para o deserto. O que significava isso? Era o dia que o povo de Israel pedia perdão, era o dia do perdão. Era costume ter sacrifícios para pedir perdão, sacrifícios diários, constantes. Só que esse dia ficou marcado todos os anos para pecados que porventura o povo cometesse, que se esquecesse de pedir perdão ou não oferecesse o sacrifício por aquele pecado. Então era constituído esse dia, dia da expiação, para oferecer sacrifícios para cobrir, para perdão dos seus pecados, tá? E nesse dia era exigido pela lei de Moisés que todos jejuassem, todo o Israel tinha que jejuar, tá? Em outras ocasiões o jejum era voluntário, só era exigido como forma de exigência mesmo no Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez ao ano, tá? Nas outras vezes era algo voluntário que as pessoas, por algumas situações que nós iremos ver aqui daqui a pouquinho, as pessoas decidiam jejuar e entrar e fazer essa prática do jejum. No Novo Testamento, irmãos, os fariseus, que era um grupo religioso que tinha na época de Jesus, eles criaram uma norma. Qual era a norma? Que 2 vezes por semana teria que jejuar. Era exigido que jejuasse 2 vezes por semana, nas segundas e nas quintas-feiras. Eles tinham essa prática, era o norma, era a lei. Na segunda e nas quintas tinha que jejuar. Aí não tinha mais nada a ver com a lei de Moisés. Era um acréscimo que eles fizeram, uma norma que eles criaram, e os fariseus seguiam isso, né? De uma forma muito rigorosa, né? Era a norma que eles tinham criado. A igreja, ela também praticava o jejum. A gente, mais para frente, a gente vai ver algumas referências aqui, mas a gente vai ver referências bíblicas que a igreja de Cristo, os apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, praticavam o jejum, tá? Então, era uma prática também da igreja, ok? Só um contexto aqui para a gente compreender nas escrituras como era a prática do jejum. Tá, mas o que é o jejum? É a abstenção de alimento, tudo bem, mas como praticá-lo?
como é a forma correta e bíblica de jejuar. Antes de a gente entrar na forma correta, o que é o jejum propriamente, vamos primeiro falar o que não é o jejum, que eu acho que é tão importante quanto saber o que é. Primeiro, o que não é o jejum? Eu listei aqui alguns pontos. Primeiro, o jejum não é para mostrar que a pessoa é mais espiritual. Um erro muito comum que a gente vê em algumas igrejas é a supervalorização da prática do jejum, como se aquele que jejuasse mais fosse mais espiritual daquele que jejuasse menos, daquele que jejua menos. Como se a pessoa que jejua fosse mais santa, né? Fosse mais espiritual daquelas que jejuam um pouco ou às vezes nem jejuam. Isso a gente vai ver no próprio texto que a gente leu. Jesus, ele ensinando como jejuar, o que ele vai dizer? Olha, quando vocês jejuarem, verso 16, não vos mostreis contristados. O que é isso? Não vos mostreis tristes, abatidos. Por que Jesus está falando isso? Aí ele vai continuar. Como os hipócritas, porque eles figuram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. O que Jesus está falando aqui? Os fariseus, eles jejuavam nas segundas e nas quintas, só que eram aqueles camaradas hipócritas. Além deles, quando iam orar, lembra? Eles oravam em pé, nas praças, na frente de todo mundo, para todo mundo falar, não, ele é espiritual, ele é santo, ele ora, né? Além disso, quando eles jejuavam, o que eles faziam? Bagunçavam o cabelo, bagunçavam a barba, caía o semblante, né? Aí andava todo triste, abatido. Por quê? Para as pessoas perceberem que eles estavam jejuando e aí falarem, olha, está jejuando, é espiritual, olha, é consagrado a Deus. Por isso que Jesus fala no final do verso 16, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual o galardão que eles já estavam recebendo? O elogio do povo. Jesus está dizendo, o galardão deles, eles já estão recebendo, que é o elogio do povo dizer, são mais espirituais. Olha como ele está abatido. Olha como o semblante dele está caído. Está jejuando, né? Então era hipocrisia pura. Eles jejuavam para mostrar que estavam jejuando e para tentar mostrar que eram mais espirituais. Tá? Era isso que eles faziam. Por isso que Jesus vai continuar dizendo, vocês quando jejuarem, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas. O que Jesus estava falando? Ninguém precisa saber que você jejua. Você não jejua para ficar mostrando aos outros que você é mais espiritual, que você está consagrando, que você está jejuando, não. Fique normal. Lavar o rosto, ungir a cabeça é normal. Semblante normal. Não fique abatido, não fique triste para mostrar que você está jejuando, não. Normal. Aí ele continua dizendo, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que está em oculto te recompensará. Tá? Então, a primeira coisa aqui, que não é o jejum, a primeira coisa que não é jejum o jejum não é para mostrar quem é mais espiritual. Tem um outro texto interessante também, Lucas, abra aí Lucas 18. Lucas 18, 12. Jesus está contando uma parábola aqui, né, uma ilustração, e ele traça dois personagens, um fariseu e um publicano. O publicano era tido como um descrente, um pagão, né, que não era servo de Deus, era desprezado. Aí Jesus vai dizer que os dois homens, verso 10, subiam ao templo, né, para orar, o fariseu e o publicano. Verso 11, o fariseu estando de pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou. O fariseu, o hipócrita. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12, jejuo 2 vezes por semana. Lembra que eu falei? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, segundas e quintas. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí a Bíblia vai dizer que o publicano ora diferente.
estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você está vendo a diferença? O fariseu, aquele religioso da época, ele fazia questão de orar de pé, em pé, na sinagoga, no templo, e dizer: Senhor, eu sou santo, eu sou mais espiritual, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, eu oro, não sou como esse publicano aqui. Enquanto que o publicano estava o quê? Reconhecendo que ele era pecador. Senhor, perdoa-me, eu sou pecador, eu sou falho. Então, a primeira coisa que não é o jejum, irmãos, é que o jejum não é para mostrar que a gente é mais espiritual. Então a gente deve ter muito cuidado, que muitas pessoas que usam deste artifício do jejum para querer dizer que é mais espiritual. E aí eu vejo postagem no Face, irmãos, é de matar. Olha o que Jesus está dizendo: quando vocês jejuarem, é para Deus, é teu Pai que está em oculto, é para Ele, é Ele que vai ver e é Ele que vai te recompensar. Não faça igual os fariseus que ficam mostrando. Aí eu vejo o povo do Face: jejum, uma semana de jejum, estou aí na consagração forte, estou no jejum. Antes de começar. Antes de começar, então eu vou começar um propósito, um jejum forte, estou aí no jejum forte, tal, né? Esses dias eu vi um que não é jejum, mas está ligado? Esses dias eu vi uma coisa que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, irmãos. Um camarada chegou, teve a capacidade de postar no Face assim: Senhor, enquanto o povo preguiçoso está dormindo, eu estava 3 horas da manhã orando. Irmãos, eu não estou mentindo, eu não estou inventando, isso aqui foi verdade. Deu vontade de excluir o camarada. Eu falei: mas esse camarada está louco, criticando o povo, né? Enquanto o povo está dormindo, às madrugadas eu estou te buscando. Que loucura, irmãos. O camarada, só trazendo outras situações, não é só com jejum, para te ver que não é só com jejum. O camarada dá um prato de comida para um mendigo da rua, selfie. Aí posta no Face: fazendo isso, né? Ajudando os necessitados. Enquanto a Bíblia diz que aquilo que você dá com a mão direita, com a mão esquerda não saiba. Entendeu? Então, a gente vê muita besteira, irmãos, inclusive com jejum. Aí eu consagro 3 dias, eu consagro não sei quantos dias, eu sou assim, eu faço assado. Quando eu estou jejuando, eu posto no Face, eu falo para todo mundo: não, estou jejuando, né? Estou consagrando. Então, irmãos, a primeira coisa que não é jejum é que isso não quer dizer que nós somos mais espirituais. Se eu jejum mais constantemente do que o irmão Gleidson, isso não quer dizer que eu sou mais espiritual que ele, tá? Segundo, irmãos, não confunda jejuar com passar fome. Vou explicar. O jejum na Bíblia é sempre seguido de oração. Eu vou trazer algumas referências que a gente vai ler. Mas o jejum, você vai sempre ver a prática do jejum sendo concomitantemente, sendo entrelaçado, estando junto com a oração. O que acontece? E eu já fiz muito isso, tá? Vou dar minha cara para bater aqui também no começo da minha caminhada. O que eu fazia? Abria um jejum, né? Meia-noite, orava: Senhor, eu abro o jejum em tua presença. Aí ia dormir. No outro dia acordava, vou trabalhar, 7h30 e ia pro trabalho. Aí fazia meus afazeres e tal, trabalhava, normal. Meio-dia, chegava em casa, entregava o meu jejum. Eu vou falar sobre esse entregar jejum também. Entregava o meu jejum ao Senhor. Irmãos, eu não jejuei, eu passei fome. Por quê? Porque na Bíblia jejuar está ligado à oração. É um momento que eu tiro, eu reservo para me aplicar à oração e me aplicar à leitura da palavra e um momento de busca a Deus. Se eu não estou ligado com o Senhor, se eu não estou nesse momento de oração, eu estou passando fome só. Só que você está passando fome. Fazendo a dieta. Né? Uma dieta religiosa. Você está entendendo, irmãos? Porque na Bíblia sempre está ligado à oração. É o momento que eu tiro, eu me abstenho do alimento. Tá? Eu vou explicar o porquê esse abster alimento não é nada místico, não. É um exercício para nós mesmos, como concentração, como você
se tornar, você dizer que é dependente de Deus, você se contristar, você se quebrantar diante de Deus. E é ligado à oração, é um momento que você tira reservado a Deus. Se é um jejum, deixo de comer. Vou para o trabalho, vou fazer meus afazeres, vou brincar, vou para o meu lazer, vou jogar bola, né? Vou assistir um filme. Irmãos, eu não estou jejuando. Eu estou apenas passando fome. Tá? Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver um no Antigo e um no Novo. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Vai ter 1º e 2º Crônicas. Capítulo 20. Vou garimpar uns versículos aqui, né? Pra gente não perder tempo. Segundo, né? Isso. Josafá, rei de Judá, estava preocupado porque estava vindo algumas nações inimigas para guerrear contra a sua nação. Então, o que eles fizeram? Verso de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Buscar o Senhor é sinônimo de oração, tá, irmãos? Daquele momento de consagração ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Verso 4. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Como é que eu peço socorro ao Senhor se não orando? Então, a gente vê aqui que a prática do jejum acontecia, mas estava ligada à oração. O povo temeu e foi buscar o Senhor. Vamos para o Novo Testamento agora. Atos, capítulo 13. Depois dos Evangelhos, você vai achar Atos, capítulo 13. Verso 1 ao 3. Atos capítulo 13, verso 1 ao 3, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O que está acontecendo? A igreja está orando, está um momento de consagração, e nesse momento de oração eles estavam também jejuando para pedir uma direção do Senhor. Aí o Espírito Santo vem e direciona Saulo, que é Paulo, e Barnabé para que fossem a missão, para que fossem missionários, para pregar a palavra para os gentios. Em meio à oração e o jejum, o Espírito Santo dá uma direção à igreja, para que aqueles dois homens fossem comissionados e enviados para aquela missão. Então, jejum está ligado à oração. E muitos outros exemplos, irmãos. A gente vai ver que sempre o jejum está ligado à oração. Então, irmãos, se você não vai poder tirar o tempo para orar, para meditar nas Escrituras, aquele tempo reservado só você e Deus, não precisa jejuar, irmãos, porque na verdade você não vai estar jejuando, você vai estar só passando fome, fazendo uma dieta. Você está compreendendo? Porque o jejum é sempre ligado à oração. Tá? Então, segunda coisa que não é jejum não é passar fome. Ela é sempre seguida de oração. Terceiro, não é uma moeda de troca com Deus. A gente vê constantemente, irmãos, igrejas apregoando jejum, chamando o povo para jejuar, para quê? Para comprar carro, para comprar casa, para algum tipo de bênção espiritual ou financeira ou material. É uma moeda de troca. Eu vou jejuar para comprar minha casa. Não, eu vou jejuar, né? É aquela barganha com Deus. Isso não é só com jejum, não. Com dízimo, com oferta.
Eu vou ofertar com propósito. Qual é o propósito de ajudar a obra de Deus? Não. O propósito é de comprar minha casa. É aquela negociada com Deus. Toma lá da cá. Senhor, eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. Irmãos, isso não é bíblico. Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, você pode voltar até pelo Novo. Você vai voltando pelo Novo. Você vai achar aí Malaquias, Zacarias, capítulo 7, verso 5. Olha o que Deus fala para o povo, através de Zacarias. Zacarias 7, verso 5. Finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuartes e pranteartes, no 5º e no 7º mês, aqui é porque depois do exílio babilônico, que eles voltaram à sua nação, houveram outros dias que eles tinham marcado como regra para jejuar. Antes era uma vez no ano, depois do exílio babilônico, entrou alguns outros dias para jejuar. Quando jejuaste e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim. Verso 6: ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? O que Deus está falando? Quando vocês estão jejuando para mim mesmo, tem certeza? Porque o povo queria jejuar como forma de barganha. O jejum é para mim, né? Eles pensavam: não, eu estou precisando disso, eu vou jejuar. Estou precisando que o Senhor mande chuva, eu vou jejuar para me dar isso. Eu estou precisando disso, aquilo, outro, eu vou jejuar para o Senhor me dar aquilo. Então, é uma moeda de troca. O jejum vira uma moeda de troca, né? Então, a gente vê muito isso, irmãos. Campanhas, o jejum para a conquista financeira, o jejum para a casa própria. Eu não estou dizendo que é pecado orar, pedir isso, não. Você deve pedir, claro. Pedir ajuda do Senhor, abrir porta, sei lá, comprar sua casa, realizar um sonho, não tem problema. Você não pode querer barganhar com o Senhor. Achar que Deus é menino, que você dá uma coisa para ele dar outra, uma moeda de troca. Isso, jejum, isso, dízimo, isso, oferta, qualquer outro tipo de coisa. Não vou fazer isso, o Senhor me dá aquilo outro, né? Então, a terceira coisa que não é o jejum, é que o jejum não é moeda de troca. Deus não se deixa ser barganhado, irmãos. Tá? Deus não se deixa ser barganhado. A gente vê muito bem. Pode sim, fica à vontade. Deixa eu falar. Mas toda vez que se faz um jejum, não tem um objetivo? Tem sim. É isso. A gente está entrando primeiro o que não é jejum. Depois aqui a gente vai entrar o que é jejum. Aí que a gente vai entrar. Eu estou evitando entrar nisso aí porque a gente vai entrar no final. Entendeu? Por enquanto eu estou dizendo o que não é. Depois eu vou entrar o que é. Aí a gente vai ver o objetivo. Claro que há um objetivo, né? A gente não vai fazer um negócio em vão. Há objetivo. Mas o objetivo, qual não é o objetivo? É moeda de troca com o Senhor. Barganha com o Senhor. Isso não é o objetivo do jejum. Tá? Quarto, o que não é o jejum? Não é a abstenção de qualquer outra coisa que não seja alimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque constantemente a gente vê jejuns de internet, jejum de televisão. Mas, presbítero, eu não posso fazer isso. Não pode. Se você vê que algo está tirando a tua atenção de Deus, está tomando muito o seu tempo e você precisa se desprender, você pode fazer um propósito para se abster, para se afastar daquilo? Pode e deve, ótimo. Está tirando sua atenção e seu compromisso e seu tempo com Deus, principalmente. Mas empregar o termo jejum a isto que é complicado. Porque a palavra jejum quer dizer abstenção de alimento. A própria palavra. Então é uma incoerência. Abstenção de alimento, eu vou me abster de televisão, de internet. Então, eu não diria que seria um ensino errado. Né? Parece ser algo, é um detalhe, né? É algo mais simples. Porém, como a gente está em sala de aula, a gente está estudando, a gente precisa entender. Quando você for fazer alguma abstenção de outra coisa que não seja alimento, use o termo propósito. Não, eu estou com um propósito com o Senhor, a televisão está tomando muito meu tempo,
eu não estou tendo tempo para o Senhor, e aí eu estou fazendo um propósito. Eu estou me abstendo da televisão, a programação que eu gostava, eu já não assisto, eu desligo a televisão, já estou me afastando, estou abrindo pouco mão para poder cortar esse vício que eu estou criando. Tudo bem, é um propósito. Agora, jejum é complicado, porque o jejum é abstenção de alimentos, né? Então a gente vê muito isso. Jejum do WhatsApp, né? Então, tudo bem, quer fazer propósito, mas usar esse termo jejum é um pouco complicado, tá? Quinto, o jejum, irmãos, não tem um tempo determinado. A Bíblia não vai nos traçar, assim como a oração, a Bíblia não vai nos traçar um tempo determinado para o jejum. Como? Não, jejum só é válido se for 24 horas. Não, jejum só é válido se for até meio-dia. Não, jejum só é válido se for 3 dias. Eu morro. Eu vou logo dizendo que eu não aguento. Um dia eu não aguento. Então 3 dias pode chamar SAMU para lá e acabou o homem. A Bíblia não deixa um tempo determinado para se jejuar. Tá? Não é uma regra bíblica. A Bíblia mostra que deve haver essa prática. Agora, quanto tempo você vai levar nessa prática, a Bíblia não deixa claro. Mesma coisa a oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Devemos orar constantemente. Mas a Bíblia não diz que a gente deve orar no mínimo 2 horas, no mínimo 1 hora. Claro que quanto mais tempo você puder se dedicar ao Senhor, ótimo. Mas isso não pode se tornar uma regra. Vocês estão compreendendo? Por que isso, irmão? Estou falando isso. Porque tem gente que acha que jejum só é válido se for até meio-dia. Tem gente que acha que jejum só é válido se for 24 horas. Gleidson, tu jejuou hoje? Foi? Jejuei, pastor. Vim para a igreja. Jejuou de que horas a que horas? Não, eu tirei um tempo, jejuei de 8 horas da manhã a 10 horas da manhã. Eu vim para a igreja, orei, consagrei. Agora, se tu jejum, não, 2 horas de jejum. Tua oração não passou do teto, vaso. Mas onde é que a Bíblia está dizendo que eu tenho que jejuar um dia inteiro? Amém. Ou 3 dias? Você está entendendo, irmãos? A gente precisa reconhecer o nosso limite. Eu sempre digo, eu não aguento muita fome. Eu sou uma pessoa... Tem gente que aguenta. Imovaneia ali, misericórdia, ele passa o dia todo sem comer. Eu não aguento. Eu tenho que falar em sinceridade, eu não aguento. Eu não aguento fazer um dia todo de jejum. Eu não vou dizer assim, nunca vou conseguir. Posso ser que um dia eu consiga. Mas, conhecendo a minha limitação hoje, eu nem tento. Porque eu sei que não dá. Porque eu conheço os meus limites. A mesma coisa é uma pessoa, por exemplo, que toma medicamento forte, ou que tem alguma enfermidade, problema na pressão, ou qualquer outra coisa, diabetes, não pode ficar sem se alimentar. Pressão baixa. Aí você vai obrigar uma pessoa dessa a botar uma regra, não, você tem que fazer um dia de jejum, vai morrer a pessoa. É verdade. A gente precisa conhecer. É um sacrifício de tolo. Né? Sacrifício de tolo. E não é esse sacrifício que Deus quer. Deus quer um sacrifício para que você se mate, para que você fique mal, para que você adquira enfermidade, para que depois do jejum você vai parar no hospital. Então, isso não está sendo jejum, não está sendo jejum para Deus. Não está sendo jejum da forma correta. E a questão de você impor uma regra, irmãos, de horário, isso não é bíblico. Então, você quiser jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até meio-dia, até 24 horas, é você que vai decidir, é você e Deus. É aquilo que você colocar, é aquilo que nascer no seu coração e você propor isso a você mesmo e tirar aquele tempo para Deus. Tá? Mas, por exemplo, se você aguenta jejuar 24 horas, você não pode tornar isso regra. Não, se não jejuar 24 horas igual eu, você está entendendo, irmãos? É muito complicado isso. É muito perigoso a gente criar esse tipo de regra. Primeiro, porque não é bíblico eu criar um horário determinado para isso. E segundo, que eu posso fazer uma pessoa se prejudicar. Porque tem pessoas que têm limites. Como eu disse, de doenças, enfim. Que se eu fizer isso, a pessoa pode prejudicar a sua própria saúde. Tá? Outra coisa. E aqui é um tanto quanto polêmico. Eu queria que você abrisse aí no próprio Mateus 17. Aqui só para não ficar sem polêmica, senão ficar sem graça, né? Mateus 17, verso 14 ao 21.
depois eu vou explicar. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, diante de Jesus: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus, verso 20, e Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena, guarde isso aqui. Eles perguntaram para Jesus, por quê? Eles tentaram expulsar o demônio, curar o menino e não conseguiu. Aí o pai teve que chamar Jesus: Jesus, cura o meu filho, porque os discípulos não conseguiram. Depois que Jesus expulsa o demônio, os discípulos chegam para Jesus e falam: Peraí, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí Jesus vai responder: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Verso 21, que é a polêmica toda. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, o que é criado a partir deste versículo? Se você aí pega-se isolado, claro, se retira do contexto e traz o jejum como se o jejum tivesse um poder especial sobre os demônios. Do tipo assim, ó, tem demônio que se você não estiver jejuando, você consegue expulsar. Mas há outros, se você não estiver jejuando, você não consegue expulsar. Como se o jejum desse um poder especial para nós. Primeiro, Jesus diz que no nome dele, em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos. Ou seja, o poder está aonde de expulsar demônio? Em mim ou no nome de Jesus? No nome de Jesus. Ok? Segundo, em um determinado momento, a Bíblia vai dizer que alguns religiosos chegam para Jesus e falam assim: por que os seus discípulos não jejuam? Vão criticar. Aí Jesus vai dizer: porque enquanto o noivo está,